no livro do Evangelho de João, São João, no capítulo de número 18, versículo de número 40, apenas nós iremos ler, que diz assim: Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um ladrão. Em algumas versões vai estar salteador, e o significado é o mesmo. Eu quero que você nesta hora preste atenção naquilo que Deus vai revelar no seu coração através dessa palavra. Meu amado, minha amada, nesse texto aqui que nós lemos, se você tiver a oportunidade, eu creio que terá, de ler todo o capítulo de número 18 do Evangelho de São João, todo o capítulo de número 19, você vai encontrar a história da trajetória, os últimos passos que Jesus deu sobre a face da terra em direção àquela cruz do Calvário, no qual estava ali separada e reservada para que ele fosse crucificado. Você vai entender no decorrer da mensagem aqui aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Quando eu leio esse texto, eu comecei a meditar e a prestar atenção no comportamento de um homem que estava ali por autoridade constituída ali por Roma, um homem chamado Pilatos, no qual o Senhor Jesus foi levado diante dele para que ele pudesse determinar a sentença. Quando os fariseus levaram a Jesus diante daquela autoridade romana, os fariseus estavam acusando de ter feito coisas contra o próprio Estado e contra a própria nação. Mas eu encontro aqui nesse texto algo que me chama muita atenção. Quando Pilatos ele vai analisar toda a situação, Pilatos então ele se depara com a realidade que o deixou pasmado, o deixou ali extasiado por causa daquilo que estava acontecendo, porque ele mesmo chega a fazer uma declaração, que ele analisando a situação daquele homem chamado Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, ele faz uma declaração dizendo: eu não vejo culpa alguma neste homem e não consigo entender por que vocês querem que crucifiquem este homem. Mas ele estava diante ali daquela pressão, daquela opressão exercida pelaquela turba, a saber, os sacerdotes e algumas pessoas que faziam parte da população, não a população inteira, mas alguns que os sacerdotes haviam levantado por testemunhos falsos contra o Senhor Jesus, porque a população estava dormindo, era de madrugada esse acontecimento. Porque aqui nós já aprendemos uma primeira lição. Quando as pessoas tramam algumas coisas contra as nossas vidas, elas tramam de madrugada, na surdina, são em reuniões fechadas, a portas fechadas, que elas tentam se decidir ou decidir o nosso destino, como se nós tivéssemos culpa alguma acerca de alguma situação. O inimigo ele é covarde, todas as vezes que ele se levanta contra a minha vida e contra a sua, ele se reúne às escuras para tentar resolver alguma situação que está incomodando eles, principalmente quando se trata da verdade. Muito bem, mas seguindo aqui o texto, era de madrugada, os fariseus estavam ali com algumas pessoas da sociedade por testemunhos falsos contra o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, e Pilatos diante daquela situação, ali tendo que determinar uma sentença. De repente a mulher de Pilatos entra em cena e o chama, e insiste chamando, porque ele estava resolvendo um problema de tamanha envergadura, e a mulher dele começa a chamá-lo, e de repente ele para um pouco, aquele momento, e vai dar ouvido à sua mulher, e a sua mulher disse assim: Pilatos, Pôncio Pilatos, não faça nada com este homem, porque esse homem é inocente. Quando ele se deparou com aquela situação, ele viu que aquele homem era inocente e que a mulher dele havia orientado, alguma coisa então acendeu no coração dele, e ele então pediu aos seus servos que preparasse uma pia com água limpa, e trouxe aquela água limpa diante da multidão, com a toalha limpa diante daquela multidão, e ele disse assim para aquele povo. Ele se lembrou que era momento da festa da Páscoa, e ele sabia que de costume, não porque era lei, não porque era uma exigência, não porque era um mandamento, mas era um costume dos romanos fazer isso para a nação ali judaica, liberar na data da Páscoa um prisioneiro.
Então Pilatos teve uma ideia: traga Barrabás, que certamente as pessoas irão escolher para que fique livre a este, e não Barrabás, porque Barrabás é um criminoso perigoso, Barrabás é um ladrão, Barrabás é alguém que perturba a ordem pública. Certamente Barrabás oprime a população e a sociedade. Certamente as pessoas pedirão que livre a Jesus e crucifique a Barrabás. Mas, por surpresa, diante de todos e diante dos olhos de Pilatos, o povo então brada em alta voz: nos dê a Barrabás, solte Barrabás e crucifica a Jesus. Pilatos ali perplexo com aquela situação, sem entender o porquê que estava condenando aquele homem que não havia culpa alguma sobre ele. Pilatos então pega aquela pia com água limpa, com aquela toalha limpa, e lava as suas mãos e diz ao povo: eu lavo as minhas mãos em relação ao sangue deste justo, e seja feito aquilo que vocês estão pedindo. Então Barrabás foi posto em liberdade, e Jesus herdou aquela cruz que tinha sido preparada para que Barrabás fosse crucificado. Jesus então é crucificado naquela cruz, mas uma cena ao amanhecer, ao romper do dia, e a população começou a acordar. Uma cena chamou a atenção da população. A população foi despertada por algo que ali aos teus olhos parecia algo ali terrivelmente que estava por vir e por acontecer. O que estava acontecendo, pastor? Estava acontecendo que quando nosso Senhor Jesus estava passando pela Via Crucis, estava com ele também 2 ladrões que haviam sido condenados. E era de costume naquela época que todas as pessoas condenadas e condenadas à morte carregassem no seu peito escrito por que ele estava sendo crucificado, levado à morte, qual foi o crime que aquele homem havia cometido. E a população olhou para o ladrão que estava à direita, carregando também uma cruz em direção ao Gólgota, e estava escrito: ladrão. Olhou para o ladrão que estava à esquerda, e a sentença lá estava escrita também naquela placa, pendurada ao pescoço, e que ficava mais ou menos na altura do peito. Estava escrita a sentença daquele outro, também ladrão. Mas quando a população olhou para aquele terceiro homem e olhou para a placa que estava escrito no seu peito, não tinha sentença alguma, pelo contrário. O que lá estava escrito foi o que Pilatos determinou. Estava escrito nas 3 línguas mundiais da época, as 3 línguas poderosas comerciais da época, as 3 línguas mais influentes da época, a saber, o grego, o hebraico e o aramaico. Estava escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. As pessoas ficaram pasmadas, porque foi o tamanho do sofrimento que aquele moço passou, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, e não tinha sentença nenhuma pendurada numa placa que estava no seu peito. As pessoas então pararam para ver aquela cena que certamente todas as pessoas que viram, aquelas pessoas levaram aquela cena para o túmulo, porque dificilmente alguém esqueceria daquela cena. E ele foi conduzido até o Gólgota, e ele foi ali crucificado. E no momento daquela crucificação, eu quero aqui trazer à sua memória que aquela cruz na época, a cruz era feita sobre medida. Pastor, o que significa isso? Significa que dependendo da estatura do ser humano, era feito então o tamanho da cruz. E Barrabás era um homem de uma estatura muito maior do que a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cruz que Barrabás estava preparada para Barrabás era uma cruz muito grande. Aquela cruz não tinha as medidas proporcionais ao corpo, à estatura do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E quando estavam ali pregando aquele escravo nas suas mãos, eu quero te dizer que eles encaminhavam um furo para facilitar a entrada do cravo na madeira, porque nas mãos entrava ali na base da fossa, na base da martelada. Eu quero te dizer que quando pregou a mão do nosso mestre de um lado da cruz, ele ficou distante de um outro furo, porque aquela cruz não era para sua estatura. Então eles amarraram a mão ali envolvendo o seu braço e puxaram, a ponto de querer desconjuntar a sua estrutura
para que a sua mão alcançasse o outro furo, para que o cravo pudesse entrar. E foi assim esse momento de tortura que ele passou, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era de Barrabás. Pastor, eu estou ouvindo a história, eu conheço a história, mas o que que significa para a minha vida? Qual que é a aplicação espiritual para a minha vida? A aplicação espiritual não só para a sua vida, mas para a minha vida também, e para a vida de toda a humanidade, é que aquela cruz que o Senhor Jesus foi crucificado, aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim e era para você, mas ele se colocou no meu lugar e no seu lugar, ele morreu a minha e a sua morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Eu quero te dizer que quem deveria estar naquela cruz era eu e você. Geralmente as pessoas, quando olham para esse texto, eles estão lendo, elas ficam meio que indignadas com Barrabás, mas eu quero te dizer que a partir de hoje, quando você lê ou ouvir qualquer história de Barrabás, você não vai ficar indignada com Barrabás não, sabe por quê? Porque Barrabás representa a minha vida e representa a sua vida. Barrabás representa alguém que estava vivendo uma vida de pecado, mas que o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, veio e substituiu e pagou o preço de morte que outrora pertencia à vida de Barrabás, que outrora pertencia à minha vida, que outrora pertencia à sua vida. Ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos livres, porque pelo sangue do Senhor Jesus Cristo nós fomos sarados. Meu querido e minha querida, eu quero te chamar a atenção aqui. Quando você olhar para a história de Barrabás, você não veja um bárbaro, você não veja um salteador, você não veja um ladrão, você veja um ser humano que estava vivendo na sua miséria humana, porque não conhecia a Cristo, e assim era eu e você, antes de ser alcançado por esse evangelho da graça. Barrabás representa a minha vida e representa a sua vida fora dos caminhos do Senhor. O pecado de Barrabás, a Bíblia fez questão de dizer, ele era ladrão. E agora eu quero te perguntar, qual que é o seu pecado? O que você tem feito que tem entristecido o coração de Deus? Qual tem sido a sua posição de vida diante de Deus? As situações de vida que você tem passado, você tem buscado a Deus. Mas eu quero te dizer que o primeiro passo da sua vida vai ser você olhar para o espelho, e quando você imaginar ali a silhueta de Barrabás, você vai se colocar no lugar dele. Você vai se colocar no lugar dele, por quê? Porque o Senhor Jesus substituiu. Foi o nosso substituto ali naquela morte. Ele pagou o nosso preço. Ele pagou esse preço, sabe por quê? Porque ele acredita na transformação do ser humano, ele acredita na sua transformação de vida, ele acredita na transformação de vida que o Evangelho proporciona a todo aquele que crê e aceita. Barrabás representa um homem, um ser humano sem Deus, que anda fora dos caminhos do Senhor, que vive uma vida de rebeldia, que vive uma vida tumultuada, que vive uma vida de pecado. Mas uma vez que nós entendemos essa substituição, nós entendemos que ele pagou esse preço de morte para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. Nós entendemos que ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. Então, quando nós entendemos isso, nós não temos que viver mais uma vida de pecado, porque a palavra de Deus nos ensina: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não precisa viver essa prática pecaminosa. Você não precisa viver escravo do pecado. Você não precisa viver nessa revolta de vida. Você não precisa viver nessa rebelião que você tem vivido, nessa angústia que você tem vivido. Por quê? Porque às vezes o pecado, ele produz males na vida do ser humano. O pecado, ele chega a produzir até enfermidade na vida de pessoas. E tem pessoas que estão passando mal, que têm vivido uma vida assim de miséria, porque não tem confessado o seu pecado diante de Deus, não tem entregado o seu caminho nas mãos do Senhor, para que Deus possa transformar a sua vida e você viva uma vida diferente. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, abra o seu coração. De repente você precisa resolver algo dentro de você para com Deus. É tempo de você reconhecer
Às vezes, as situações que acontecem na nossa vida, nós queremos olhar só em volta, procurando a culpa, procurando da onde procedeu a raiz. E às vezes nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos que acertar os altares das nossas vidas que precisam ser organizados para que Deus possa manifestar a sua presença, a sua glória, a sua bondade. Nós temos que olhar para dentro de nós e pedir a Deus perdão. Todos os dias nós devemos pedir a Deus perdão. Perdão por aquilo que nós cometemos e sabemos que cometemos. E perdão por aquilo que nós cometemos e pensamos que estamos fazendo a coisa certa. Nós devemos que pedir a Deus perdão todos os dias, porque nós não somos perfeitos, perfeito é Ele. Nós devemos pedir a Deus perdão e que a misericórdia dele se renove todas as manhãs sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida abundante. Mas para que isso aconteça, é preciso nós sermos livres do pecado. O pecado de Barrabás era ser ladrão. Qual é o seu pecado? Deus está te dando a oportunidade nesta hora de você confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você só poderá ter uma vida plena que Deus te prometeu se você viver plenamente segundo a palavra que Ele determina para que você viva. Você deve abrir mão de tudo aquilo que entristece a Deus, de tudo aquilo que não edifica a sua vida, de tudo aquilo que tem causado destruição. Moça, você que está me ouvindo, moça, nesta hora eu sei que você está me ouvindo. Você tem vivido uma vida de prostituição. Não é isso que Deus tem para você. Se liberta dessa vida em nome de Jesus. Enquanto ainda existe tempo, enquanto ainda há tempo, moça, saia desta vida em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não atraia para a sua vida aquilo que você não pode suportar. Não atraia para a sua vida a morte, mas atraia para a sua vida o bom perfume de Cristo. Atraia a vida de Cristo para você. Você jovem que tem vivido uma vida escravizada nas drogas, na violência, você não precisa viver assim. Deus te chamou e Deus te escolheu e Deus permitiu que você nascesse e tivesse saúde para você ser sal do mundo e luz desse mundo, para que você fizesse a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Deus te chamou, para que você vivesse uma vida em liberdade. Você não precisa viver essa vida de escravidão. Você que está viciado no álcool, na jogatina, você não precisa viver escravizado assim. O substituto já veio. Basta você abrir seu coração e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele transforme a sua vida. Você que é casado, você não precisa viver essa vida de infidelidade. Você não tem que viver essa vida escravizada com isso. Você que é casada também e que tem vivido essa vida de infidelidade conjugal, que o sangue de Jesus se purifique desse mal e você possa se conscientizar acerca daquilo que Deus fez pela sua vida. Ainda há tempo. O substituto já veio, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos substituiu. Ele morreu a minha e a sua morte para que nós vivêssemos a vida dele. Deseja no seu coração viver uma vida plena. Deseja no seu coração viver uma vida que louve e agrade a Deus. Deus tem uma vida abundante para revelar a você. Deus quer te revelar os segredos dele, para que você não viva mais escravizado. Deus quer te colocar em liberdade nesta hora. Esta é a hora, este é o momento de cair por terra todos os grilhões, todas as ataduras, todas as ligaduras que te prendem ao pecado. Se você entender esta mensagem, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe que o Espírito Santo de Deus te convença, deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, para que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa viver uma vida diferente. É tempo de você acertar sua vida com Deus. É tempo de você permitir que Deus possa fazer com que seus caminhos se tornem caminhos retos, endireitando as suas veredas, para que você ande no caminho da justiça de Deus. Porque quando você buscar a Deus, quando você confessar os teus pecados, quando você confessar diante de Deus que você precisa do socorro e da ajuda dele, você vai alcançar misericórdia da parte de Deus. Quando você entender isso e buscar a Deus e o reino de Deus, saiba você que a justiça de Deus se revelará a você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus,
É tempo de Deus fazer algo novo na sua vida. Mas não se deita vinho novo em odre velha. É preciso primeiro o odre ser novo. É preciso primeiro renascer, para que Deus possa fazer coisas novas na sua vida. E Ele tem coisas novas para fazer. Em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra.